Levantei, pessoal. O silêncio está cada um dos seus galhos. Vira para frente, presta atenção aqui. Levantei. Suvarei, ó. Então, na última aula eu passei um trabalho, valendo 10 pontos, com questões sobre a filosofia medieval. Cada questão valia meio ponto. Nós vamos juntos corrigi-las agora, porque é a mesma matéria que vai cair na questão. Ok? Qual que é a primeira pergunta aí? Um fenômeno extremamente interessante. A sociopia não sabe ler que me copiar. Quem faz isso? Quem? Não é? Professor que não sabe do Mestre Quarta-feira passada. Vamos lá, cadê? Primeira questão. Ô, Pilão, traz postar aqui lá. Santo Agostinho foi influenciado por diversas correntes Você já foi mais gente boa? ao desenvolver suas ideias sobre o cristianismo. Qual delas teve maior impacto em sua percepção? Qual corrente filosófica teve maior impacto sobre o pensamento de Santo Agostinho? É muito fácil. Na verdade, foram duas. Uma influenciou outra, que influenciou Agostinho. Platão, ou platonismo, influenciou Plotino, e o neoplatonismo, que influenciou Santo Agostinho. Qual foi? Principalmente na sua perspectiva dualista. Ele já era influenciado por maniqueísmo, que era uma outra corrente filosófica teológica, que acreditava que existia dois princípios que regiam o universo, que era o bem e o mal. E tudo era dividido em bem e mal. Mas depois ele vai tentar resolver esse ideal do bem e do mal aí, saindo pela tangente. Então, ele foi influenciado pelo platonismo e neoplatonismo, principalmente na sua visão dualista. Platão via a realidade dividida em dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo que nós vemos, que é um mundo de ilusão, de aparência e de sombras. A verdade está no mundo das ideias, no mundo inteligível, no mundo perfeito. Santo Agostinho vai dividir esse mundo, que é um mundo dominado pelo pecado, pelo mal, mas o mal não existe em si, é um mal ou um bem inferior a esse mundo. E o mundo de Deus, o mundo habitado por Deus, pelos anjos e pelos santos. Ele vai dividir a realidade em duas aí, vai ser influenciado em vários aspectos aí pelo pensamento platônico. E o neoplatonismo de Plotino. Próxima questão. Em sua obra, Santo Agostinho discute o problema do mal. Qual foi sua solução para o problema? Então ele foi influenciado pelo platonismo e neoplatonismo. Né? O platonismo de Platão e o neoplatonismo de Plotino. A2, o problema do mal. Isso é um problema teológico e lógico. Se Deus é bom, se Deus é o bem, de onde vem o mal? Do Satanás. O Satanás é uma criatura, a criatura não tem poder de criar. Então o Satanás não tem o poder de criar o mal. Satanás fez o mal, ele escolheu o mal que já pré-existia a ele mesmo. Então quem fez o mal? Deus. Deus? Se Deus é bom, ele não pode fazer o mal. Eu não sei não. O homem também é criatura, a criatura não cria. Criar é fazer algo a partir do nada, só Deus tem esse poder. A criatura só escolhe. A criatura não faz, ela não cria. Ele é criado. Tudo que a criatura faz é inventar. Por exemplo, eu faço uma mesa, mas por quê? Com a matéria pré-existente, madeira, plástico, vem do petróleo. Eu não crio, não tem como eu fazer algo do nada. Então o ser humano não fez o mal, o demônio também é criatura, ele não pode criar, não tem esse poder. Oi? Qualquer criatura não pode criar. Só o Criador cria. Só Deus é criador. Então só Ele poderia ter criado o mal. Mas se Ele é o bem, Ele não pode fazer o mal. É o problema do mal. Como é que se resolve isso? Para Santo Agostinho, esse problema é solucionado da seguinte maneira. O mal não existe em si. O que nós chamamos de mal nada mais é do que a ausência de bem. É como a luz e a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. O mal é ausência. O mal não existe em si. Então o mal não é criado. O mal é aquilo que não
existe, ou aquilo que representa a ausência de bem. É assim que ele tenta resolver. Dá B.O. ainda? Tá. Resolve? Não. Mas ele acredita que sim. Então, o mal é a ausência de bem. O mal não existe em si, porque se ele existir em si, nós temos que atribuí-lo a Deus. E Deus não pode fazer o mal, porque Deus é o bem. Próxima questão. A questão dos universais, que é uma questão aí discutida na Idade Média. Universal, o que é universal? É um conceito, uma ideia geral. Por exemplo, ser humano. Ser humano é um universal, é uma ideia geral. Essa ideia geral representa vários seres diferentes, vários entes. Cada um de nós aqui se enquadra nessa ideia, ou não? Tem alguém aqui na sala que não é ser humano? Tem alguém aqui que é aquático? Eu tô perguntando isso. Tem alguém aqui que é alienígena? É algum tipo de animal que não é um animal racional, humano? Então isso é uma ideia geral. Essa ideia geral, qual que é a relação dessa palavra, dessa ideia geral com as coisas? A ideia mais real do que as coisas é o realismo, porque ela existe independentemente das coisas. A ideia é só um nome, ou a ideia é um conceito mental? O realismo vai dizer que a ideia existe independentemente das coisas. Deus, por exemplo, ao criar tudo, ele pensou antes de criar. Essa ideia existe na mente de Deus. Então, se todos os seres humanos desaparecerem, a ideia de ser humano continua existindo na mente de Deus. Para o conceitualismo, eu estou explicando, tem que dar referência. Então, para o conceitualismo é um conceito mental. Quando eu entro em contato com o ser humano, eu abstraio essa ideia que passa a habitar na minha mente. Para o nominalismo é só um nome. O ser humano é um nome que nós inventamos para diferenciar o ser humano de outros seres. Então, o ser humano, em outras línguas, se pronuncia de outra forma. Como é que é ser humano em inglês? Mesa em inglês, que é universal também. Mesa representa vários objetos diferentes, ou seres diferentes. É table, cadeira em inglês. Cadeira? Não é nome. Cada lugar tem um nome diferente, o nome tem nada a ver, a palavra não tem nada a ver com a coisa. É só um nome arbitrário que nós criamos, designamos para diferenciar as coisas. Então é a relação entre as palavras e as coisas, né? É o problema dos universais. Próxima questão. Para todos que a relação entre fé e razão é melhor descrita como? Para Tomás de Aquino, fé e razão são complementares. Havia uma discussão na Idade Média. Alguns diziam que a razão não consegue explicar a fé. Outros diziam que a fé é pura obra da imaginação, não pode explicar a realidade. Não existia uma briga entre razão e fé, como se fossem duas coisas inconciliáveis. Como se a razão fosse uma explicação lógica, a fé uma explicação baseada em sentimentos e imaginação, uma explicação teológica. Tomás de Aquino vai dizer que são complementares. A razão é uma serva da fé, ajuda a gente a compreender de forma racional aquilo que a gente acredita, a nossa fé, né? Questão número 5, tá vendo? Eu falei agora, Pedro?